bem-vindos ao canal Amazon Futebol. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, que teve fortes emoções do começo até o final, com gente alegre e gente triste por conta dos resultados, né? E também a gente teve as definições aí dos classificados para Libertadores. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pra gente, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui. Que a gente teve aqui Mirassol versus Flamengo. E esse foi um grande jogo, hein? Foi o jogo da rodada. E olha que era um jogo, né, que não valia mais nada, né? Era praticamente um amistoso. Mas, mesmo assim, cara, realmente foi uma grande partida. E com detalhe, hein? O Flamengo entrou em campo com uma espécie de sub-20, mesclado aí com alguns jogadores que não estavam atuando assim, tanto assim, no time principal. E realmente foi um grande jogo. E assim, né, a gente tem que comentar sobre o Mirassol, né? Porque o Mirassol realmente fez uma grande campanha aí no Campeonato Brasileiro. Ficou entre os 4 primeiros colocados. Algo aí realmente grandioso, né? Uma equipe que estreou aí na competição. Então realmente foi uma façanha incrível aí do Mirassol, que vai para a Libertadores. Eu sei que tem aquelas burocracias da Conmebol e muita gente está preocupado por conta disso, né? Porque tem que ter a questão do aeroporto, que tem que ser internacional, tem a capacidade, né, do público ali, do estádio, que tem que ser, se não me engano, tem que ser mais de 25 mil torcedores. Eu não sei ao certo, vocês podem me corrigir aí nos comentários. E também tem a questão do time feminino, né? Eu sei que algumas coisas podem ser, sim, aí, contornadas aí para a equipe do Mirassol, mas essa questão do aeroporto, né, é que mais preocupa aí a diretoria e as pessoas que torceram aí pelo Mirassol, né? Uma pena, né? Uma pena a equipe ficar de fora por conta de uma burocracia tão grande como essa, né? Mas é compreensível porque é uma competição continental, né? Então, a gente não tem que só pensar no público que mora naquela redondeza, né? Mas sim também no público, né, que vem de fora para poder acompanhar os jogos, né? Então, tem que ter essa burocracia, né? Infelizmente. Mas de qualquer forma, realmente tá de parabéns aí o Mirassol. O Flamengo, já comentei isso aí sobre o título rubro-negro, né? Em um vídeo aí especial, vocês podem acompanhar aí meus comentários aí, voltando alguns vídeos atrás. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Fluminense versus Bahia. E o Fluminense venceu o Bahia por 2-0 e se garantiu aí na Libertadores, né? E o Bahia, cara, realmente o Bahia oscilou bastante, hein? Quase que também ficava de fora da Libertadores, hein? Ficou na 7ª colocação, apesar da distância, né, para a equipe do São Paulo, que ficou na 8ª, né? Ficou 9 pontos de distância do São Paulo, mas mesmo assim, cara, realmente foi uma campanha que deu seus sustos, hein, para a torcida do Bahia. Mas de qualquer forma, a equipe acabou indo para a Libertadores. E isso que importa, né? Essa é a verdade. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Ceará versus Palmeiras. E o Palmeiras venceu a equipe do Ceará por 3-1. Resultado esse que acabou rebaixando o Ceará. Que, cara, como é que é o futebol, né? O Ceará não tinha ficado uma rodada aí na zona do rebaixamento. Mas na última rodada acabou perdendo e acabou entrando na zona do rebaixamento e sendo rebaixado. Olha, e das equipes, né, que estava aí lutando contra o rebaixamento, talvez era uma das equipes que estava numa boa posição, né? Não estava tão desesperador, mas também não estava tão confortável. Bastava um empate, né, para poder assim permanecer na Série A, mas acabou perdendo aí para a equipe do Palmeiras e acabou sendo rebaixado. E o Palmeiras, né? O Palmeiras também já comentei um pouco sobre o Verdão lá no vídeo do Flamengo, né? Então vocês podem conferir aí as minhas opiniões sobre o Palmeiras. Mas rapidamente aqui eu tenho que comentar sobre o Abel Ferreira. Porque, cara, já tá chato isso. Olha que eu
acho o Abel Ferreira um bom treinador. Mas, cara, ele toda hora ficar culpando terceiros, ele só tá demonstrando que ele é um péssimo perdedor. Essa é a verdade. Porque todo mundo tá comentando isso, né? Poxa, o Abel Ferreira parece que não olha pra si e se faz uma autocrítica, né? Dizendo o seguinte: ah, poxa, essa temporada eu fiz um péssimo trabalho. Eu não fui bem. Então eu tenho que pegar todos os meus erros aí que eu cometi nessa temporada e tentar consertar. Mas não, o que ele faz? Pega e fica culpando, né, terceiros, fica desmerecendo o título do Flamengo, sabe? Fica comentando asneiras, dizendo, ah, porque o Flamengo investiu não sei quantos milhões, sendo que o Palmeiras investiu mais do que o Flamengo nessa temporada, sabe? Então não tem desculpa. Então essas declarações do Abel Ferreira tá muito chato, cara. Porque, poxa, o cara tem que entender que realmente o Palmeiras não foi bem nessa temporada. Por exemplo, o Palmeiras não conseguiu vencer um time do G4, cara. Foi também que ele desmereceu o título do Flamengo, falando que a arbitragem ajudou o Flamengo. É muita cara de pau, né? Porque, cara, primeiramente, o Flamengo foi a melhor equipe no campeonato. Só pegar os números aí do Flamengo que você vê isso, cara. Foi a equipe que mais fez gols no campeonato, foi a equipe que sofreu menos gols, foi a equipe que terminou invicto aí, ele e o Mirassol dentro de casa. Então, só esses dados aí já demonstram que o Flamengo mereceu o título, entendeu? Então, colocar tudo na culpa de arbitragem é muita cara de pau, né? Sendo que o Palmeiras também teve a ajuda da arbitragem. Assim como o que foi favorecido, também foi prejudicado, assim como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Grêmio, como o Internacional. Todo mundo teve um momento que foi favorecido e teve um momento também que foi prejudicado, porque a arbitragem brasileira é muito ruim, cara. Então é uma roleta russa, né? Onde você não sabe se você vai ser beneficiado ou prejudicado. Essa é a verdade. Então, só olhar os erros de arbitragem e colocar culpa inteiramente nos erros de arbitragem, realmente é muita cara de pau. Então isso tá chato do Abel Ferreira. Então eu acho que ele tem que ser autocrítico com o seu trabalho. Essa é a verdade. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá que a gente teve aqui Corinthians versus Juventude, jogo que não valia mais nada e terminou empatado em 1-1. Um para a equipe do Corinthians, um para a equipe do Juventude. Seguindo aqui, pessoal, a gente teve Santos versus Cruzeiro. E o Santos venceu a equipe do Cruzeiro por 3-0. Para cá esse importantíssimo, porque o Santos com essa vitória se livrou do rebaixamento. Porque, assim, muita gente aí tava contando que o Santos seria rebaixado, né? Mas o Santos aí conseguiu reagir no campeonato a tempo, né? Para poder, assim, se livrar do rebaixamento. Mas mesmo assim, cara, a equipe tem que acordar, hein? Porque é vergonhoso uma equipe do tamanho do Santos ficar aí lutando para poder não ser rebaixado. Então, 2 rebaixamentos aí seguidos seria bizarro aí para a equipe do Santos, né? Porque realmente uma equipe com tanta tradição no futebol não pode ficar nessa situação, né? Então, tem que pegar, né? Ver o que tá dando errado aí, principalmente na parte da administração da equipe, para poder realmente fazer mudanças, né? Porque senão, filho, aí todo ano ficar lutando contra o rebaixamento não dá, né? Realmente o torcedor realmente fica aí realmente revoltado e com razão com essa situação do Santos, né? E ainda tem a situação do Neymar, né? Se o Neymar vai sair ou não. E eu, sinceramente falando, se o Neymar sair, eu acho que não faz falta, né, pro Santos, porque o Neymar pouco ajudou o Santos nessa temporada, né? Por mais mídia do que futebol. Essa é a verdade, né? Apesar de algumas partidas ele ter contribuído com a vitória, mas mesmo assim, se a gente pegar no saldo geral, realmente ele fez muito pouco, né, para a equipe do Santos. Então, se ele sair, eu acho que o torcedor não vai sentir falta, né? A verdade é que o Santos tem que pegar e montar uma equipe competitiva para poder não ficar nessa situação todo o campeonato. Vamos seguindo aqui, pessoal. Sobre o Cruzeiro, né? Cruzeiro que também não tinha mais nada para disputar, né? Já tinha garantido sua vaga na Libertadores. Não conseguiria ultrapassar o Palmeiras. Então para o Cruzeiro, tanto faz como tanto fez essa derrota. E outro jogo aqui que não valia mais nada foi Sport versus Grêmio.
E o Grêmio ganhou de goleada do Sport por 4-0. Olha, eu pensava que pelo menos o Sport lutaria por uma vitória, né, no final aí do campeonato, pelo menos para poder terminar aí a competição de forma digna, mas nem isso buscou, né? Acabou levando outra lapada aí no lombo, perdendo de 4-0 para a equipe do Grêmio. Vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve Vitória versus São Paulo. E o Vitória ganhou do Tricolor Paulista por 1-0 para cá. Magro, mas muito importante aí para a equipe do Vitória conseguir aí se salvar de não ser rebaixado, né? Porque o Vitória também ficou ali flertando com o rebaixamento, mas deu uma arrancada sensacional também aí nessas últimas rodadas e conseguiu se livrar do rebaixamento. E teve festa, né, na arquibancada. O pessoal ficou muito feliz com essa permanência aí do Vitória, com direito até a dancinha, né, do Jair Ventura aí no vestiário. Dancinha bem tchosca, né? Mas mesmo assim, né, acho que por ter salvado a equipe do Vitória, valeu a pena, né? Valeu toda essa festa aí por parte aí da equipe baiana. E o São Paulo, né? São Paulo que tá numa crise, hein? Crise interna. Eu não sei como a equipe vai se sair ano que vem, né? Porque o São Paulo realmente tá uma draga, hein? Realmente gigantesca. E precisa acordar, né? Eu vi até torcedores aí da equipe do São Paulo se gabando que a equipe continua sendo a equipe com mais títulos aí internacionais. Mas, cara, o São Paulo não é museu. Então o São Paulo tem que acordar pra vida, né? Porque o São Paulo tem que voltar a ser uma equipe forte, tanto nacionalmente como internacionalmente. Porque só ficar aí se gloriando do passado, filho, aí vira museu, né? É complicado. Então o São Paulo tem que fazer mudanças, né? Porque senão, cara, fica muito difícil ter uma equipe competitiva aí para poder disputar qualquer título aí que a equipe possa aí competir. Muito bem, vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Botafogo versus Fortaleza. E o Botafogo venceu a equipe do Fortaleza por 4-2. Vitória aqui pro Botafogo não valeu de muita coisa, mas por Fortaleza a equipe acabou sendo rebaixada. E, cara, o Fortaleza realmente fez uma péssima campanha e até me surpreendeu, né? Porque o Fortaleza, nesses últimos anos, vinha fazendo bons campeonatos, né, brasileiros, terminando em posições aí boas, né, no campeonato, indo para Libertadores. Inclusive foi até para uma final, né, de Sul-Americana. Infelizmente não conquistou o título, mas chegou longe, né? Chegou na final. Então, assim, né, uma equipe que estava crescendo tanto no cenário nacional como também internacional, realmente a equipe esse ano realmente fez uma péssima campanha, né? Eu não entendi o que aconteceu com a equipe do Fortaleza essa temporada, porque foi uma equipe que foi muito abaixo do que a gente acompanhava, né, nesses últimos tempos aí. Realmente uma pena, apesar, né, que a equipe deu uma arrancada sensacional, né, aí nessas últimas rodadas, mas não foi o suficiente para poder se livrar do rebaixamento, né. E precisava vencer, né, o Botafogo, mas acabou perdendo essa última rodada e acabou sendo rebaixado aí para a Série B. Tomara que a equipe possa, né, se recuperar e voltar, quem sabe na temporada que vem, né, para a Série A novamente. Vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve aqui Atlético Mineiro versus Vasco da Gama. E o Galo meteu uma porrada pra cima do Vasco, hein? 5-0 para a equipe do Atlético Mineiro. Realmente foi uma lapada feia que o Vasco pegou, hein? E para uma equipe, né, que vai disputar uma semifinal aí de Copa do Brasil, realmente é um placar muito expressivo que deixa a equipe em baixa, né? Vai em baixa a equipe do Vasco para a semifinal, né? Eu sei que tava com o time reserva, mas mesmo assim, cara, realmente o Vasco não poderia ter perdido dessa forma, né? Realmente foi humilhante, vexatório o que aconteceu com o Vasco, né? E o Vasco, cara, realmente foi uma negação nesse campeonato brasileiro. E eu não sei como o Vasco não foi rebaixado, hein? Porque foi um milagre. Essa é a verdade. Porque uma equipe que perde 19 partidas no campeonato realmente é uma campanha de time rebaixado, cara. A sorte que as outras equipes eram mais fracas do que a equipe vascaína, hein? Porque, olha, eu vou te contar, hein? O Vasco, por muito pouco, não foi rebaixado. Se tivesse mais umas 3 rodadas ou 2, o Vasco estaria na zona de rebaixamento. Porque uma equipe que em 7 jogos consegue uma vitória, cara,
realmente não dá, hein? Realmente é uma campanha muito ruim do Vasco, hein? Que olha, eu não sei como que vai ser a equipe aí nesse meio de semana, né? Mas eu sei que quando o Vasco conquistou a vaga para a semifinal, era um time mais confiante, e esse time que vai enfrentar a equipe do Fluminense realmente é uma equipe que vai muito cabisbaixo, né? Porque a equipe parou de jogar, né? Parece que se classificou aí para semifinal da Copa do Brasil, parece que parou de jogar. Aí foi só porrada atrás de porrada. A exceção foi justamente a goleada pra cima do Internacional, que também tava muito mal, né? Mas mesmo assim, cara, o Vasco tem que abrir os olhos, porque realmente, senão até a Copa do Brasil pode ir pro ralo, né? E tem muita gente comentando sobre o Fernando Diniz, né? Eu não mandaria ele ir embora agora, até porque já tá em cima da semifinal, né? Eu sei que a campanha do Vasco é muito ruim, mas é o que tem, né? Já aguentaram o Diniz até agora, então tem que aguentar até o final, né? Porque se demitir agora o Diniz, só vai criar mais crise no Vasco, porque já tá aí batendo na porta a semifinal da Copa do Brasil. Então, se era para demitir, que demitisse lá para trás, né? Quando o Vasco já teve aquela sequência de 5 derrotas consecutivas. Entendeu? Se não demitiu naquela ocasião, então agora que não deve ser, né? Mas olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Realmente o Vasco, essa temporada realmente foi uma negação, né? A exceção justamente foi essa campanha na Copa do Brasil, que acabou sofrendo um pouquinho, né? Aí o ano do Vasco, mas mesmo assim, cara, o Vasco tem que se preocupar pra temporada que vem, porque se continuar nessa toada aí, cara, uma hora vai ser rebaixado. Se não tiver mudanças mesmo, cara, o time vai ser rebaixado. Então tem que abrir o olho a equipe do Vasco. E vamos aqui pro último jogo aqui da rodada, que foi Internacional versus Bragantino. E, cara, o Internacional se livrou do rebaixamento na última rodada. Sendo que das equipes aí que estavam lutando contra o rebaixamento, era a equipe que estava numa situação mais preocupante, né? Estava numa péssima situação a equipe do Internacional. Precisava vencer e contar com uma combinação de resultados. E a equipe venceu, goleou a equipe do Bragantino, né? 3-1, é goleada? Ganhou, né? Não vou dizer que foi uma goleada, mas ganhou da equipe do Bragantino por 3-1 e contou, né, com as derrotas aí do Fortaleza e do Ceará para poder assim se livrar do rebaixamento. Então, olha, realmente o futebol é algo realmente incrível, né? Porque todo mundo já dizia que o Internacional seria rebaixado. Inclusive, eu acreditava nisso, né? Que o Internacional seria rebaixado. Mas a equipe mostrou força, né? E o Abelão, né? Conseguiu salvar a equipe do Inter, né? E um detalhe, né? Bem curioso, é que eu vi muito torcedor do Grêmio acompanhando mais a partida do Internacional do que do próprio Grêmio. E quando terminou a partida do Inter, parecia um clima de velório, né? Aí nas mídias aí, gremistas, parecia que o Grêmio que tinha sido rebaixado, sabe? Porque todo mundo já estava tirando sarro, né? Brincando com a possível queda do Internacional. E o Inter foi lá e deu a volta por cima e conseguiu aí se livrar. E assim, né? Teve festa, muita gente aliviada por ter escapado, né? De não ser rebaixado, né? Mas, cara, eu vou te contar uma coisa. O Internacional, com todo investimento, com o time que tem, né? Um time milionário, não pode passar por essa situação. O Inter nessa temporada foi uma decepção. Porque eu, por minha parte mesmo, eu coloquei o Internacional como favorito até o título, pelo que o Inter estava apresentando em campo e pelo time que tinha montado. E a equipe até começou bem, né? Empatando com o Flamengo lá no Maracanã, sabe? Mas, de acordo com as rodadas foram avançando, a equipe começou a cair tecnicamente, né? Nem era a sombra daquela equipe lá do começo do ano, né? Realmente muito mal o Inter, muito mal os jogadores, né, do Internacional. Eu até me decepcionei também com o Borré, que é um atacante, né, que eu gostava muito, né, principalmente quando ele jogava lá no River Plate. Ele depois foi lá para a Alemanha, né, foi pro Stuttgart, lá da Alemanha. Eu achava um atacante bastante interessante, mas ele no Internacional foi uma negação, né, realmente não estava jogando nada o Borré, assim como outros jogadores, né, aí do Inter que realmente não jogaram nada, né. E assim, o Internacional não ter caído foi um milagre. Então, o torcedor do Internacional tem que agradecer muito ao Palmeiras
e também ao Botafogo, porque se não fosse as vitórias deles, o Internacional estaria na segunda divisão nesse exato momento, né? Então, realmente, o Inter por muito pouco não caiu, né? Mas, como falei, é uma vergonha realmente essa campanha do Internacional. Uma equipe que tem um elenco tão assim qualificado, né? Olhando no papel, não pode passar pela situação que a equipe passou. Foi muitos erros aí da diretoria, principalmente na permanência aí do Roger Machado, né? Porque engraçado que o Roger Machado fez ano passado uma grande campanha com o Internacional, né? Deu uma arrancada sensacional aí e a equipe terminou nas primeiras colocações no campeonato do ano passado. Mas esse ano realmente foi uma negação, realmente. A equipe do Inter, com o Roger Machado, a diretoria agiu muito tarde e por muito pouco, realmente, a equipe não pagou o pato, né? E aí veio o Ramon Dias, né, que fez um péssimo trabalho, fez um trabalho pior do que o Roger Machado. E se ele tivesse permanecido aí até o final, ele teria rebaixado a equipe do Internacional, né? Engraçado que o Abelão, né, que estava aposentado, não queria nem saber de ser treinador, foi lá nessas últimas 2 rodadas, perdeu uma e ganhou a que tinha que ganhar, né? Então foi sensacional, né? Realmente, até para a questão realmente de roteiro, né? Porque quem imaginaria que quem iria salvar o Internacional seria o maior treinador da história do clube, né? O treinador que deu o título aí mundial para a equipe do Inter. Então realmente foi um roteiro sensacional, digno aí de filme aí de drama, né? Muito bem, pessoal, então vamos ver como ficou a tabela de classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, pessoal, porque o Flamengo, o campeão, terminou com 79 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 76 pontos. Em terceiro lugar ficou o Cruzeiro com 70 pontos. Em quarto lugar ficou o Mirassol com 67 pontos. Em quinto lugar ficou o Fluminense com 64 pontos. Em sexto lugar ficou o Botafogo com 63 pontos. Em sétimo lugar ficou o Bahia com 60 pontos. Em oitavo ficou o São Paulo com 51 pontos. Em nono lugar ficou o Grêmio com 49 pontos. Em décimo lugar ficou o Bragantino com 48 pontos. Em 11º lugar ficou o Atlético Mineiro com também 48 pontos. Em 12º ficou o Santos com 47 pontos. Em 13º ficou o Corinthians com 47 pontos. Em 14º ficou o Vasco da Gama com 45 pontos. Em 15º ficou o Vitória com 45 pontos também. Em 16º ficou o Internacional com 44 pontos. E aí a turma que foi rebaixado aí para a Série B, a gente tem na 17ª colocação o Ceará com 43 pontos. Em 18º, Fortaleza com 43 pontos. Em 19º, ficou o Juventude com 35 pontos. E na lanterna, na última colocação, a gente teve na 20ª colocação o Sport com 17 pontos. Então vamos aqui para a turma que foi para a Libertadores e para a Sul-Americana. Então para a Libertadores, quem foi diretamente para a fase de grupos foi a equipe do Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Mirassol e o Fluminense. Lembrando que o Flamengo já tinha se classificado porque foi o campeão aí da Libertadores, então já tinha a vaga aí garantida aí na fase de grupos. Quem vai para a repescagem é o Botafogo e o Bahia. O São Paulo está esperando para ver quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, porque esse G7 pode se tornar G8, caso o Fluminense ou o Cruzeiro vençam aí a Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que torcer para o Cruzeiro e para o Fluminense. E a turma aqui que foi para a Sul-Americana, a gente tem o São Paulo, por enquanto, né? O Grêmio, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Santos e o Corinthians. O Vasco está esperando para ver se abre a vaga para o São Paulo. Porque se o São Paulo for para a Libertadores, aí o Vasco da Gama entra para a Sul-Americana. Mas o torcedor do Vasco com certeza quer ir para a Libertadores, né? Então o Vasco vai lutar pela Copa do Brasil para poder ir para a Libertadores, né? Mas caso a equipe não consiga, aí vai ter que torcer ou para o Fluminense ou para o Cruzeiro, né? Para poder assim ir para a Sul-Americana. Que é meio que bizarro, né? Isso, né?
Muito bem, pessoal. Então foi isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima.